Boas-vindas de volta, pessoal. Agora eu vou chamar o Vitor Nascimento, carinhosamente apelidado de Capitão, para apresentar esse próximo módulo para vocês. Olá, eu sou o Vitor Nascimento, também conhecido como Capitão. Trabalho aqui no back-end da Stone com o Elixir e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, fazer uma introdução rápida sobre redes, sobre Plug e sobre o Phoenix, que são os nossos frameworks Elixir para trabalhar com redes. Para a gente começar, pessoal, acho que é muito importante a gente saber o que é uma rede. A gente usa essa palavra cotidianamente e rede quer dizer algo que seja formado por pontos conectados. A gente pode usar a palavra rede para redes sociais, em que a gente está conectando pessoas, serve para redes de computadores, entre outros usos cotidianos da palavra rede. Numa rede sempre há a transmissão de alguma coisa entre os pontos. Quando é uma rede social, nós estamos falando de pessoas mandando mensagens, mandando fotos, entre outras coisas. No caso das redes de computadores, são transmissões de bytes, mensagens digitais. A gente fala muito de redes porque é através delas que a gente faz a composição de serviços digitais. O que é composto numa rede de computadores, né? Toda rede começa pela placa de rede, que é um hardware que identifica um ponto da rede. Esse hardware faz a conexão normalmente com um roteador, que ele recebe várias conexões locais, e depois do roteador nós temos um provedor de internet. A internet é o que a gente chama de rede global. Então, sempre começamos da nossa máquina, por exemplo, da placa de rede da nossa máquina, do nosso celular, da nossa televisão, hoje em dia da nossa geladeira, do nosso micro-ondas, quase tudo tem uma placa de rede, e isso se conecta a um roteador da casa, do local que os equipamentos estão, e esse roteador normalmente tem uma conexão com um provedor de internet para que esses equipamentos possam achar, chamar, requisitar serviços da internet. Bom, pessoal, como a gente falou, uma rede sempre está transmitindo algo entre os pontos. No caso dos computadores, nas redes digitais, nós estamos transmitindo mensagens e essas mensagens, para elas terem significado para os serviços, elas têm vários protocolos até que a gente chegue numa semântica de trocas de mensagens de serviços. O nosso curso aqui está preocupado com uma introdução a redes. Nós não vamos nos aprofundar muito em todos os protocolos de redes ou todas as variações de protocolos que nós temos hoje que fazem todos os serviços digitais funcionarem. Mas alguns deles é importante a gente comentar aqui porque são palavras muito usadas no nosso cotidiano de desenvolvimento de serviços digitais. Por exemplo, IP. Todo mundo é sempre muita gente, mas é muito comum a gente ouvir falar sobre IP. O IP é a parte da transmissão de mensagens digitais preocupada com o endereçamento. Como é que a gente sai da nossa máquina, manda uma mensagem para o nosso roteador, isso vai para o provedor de internet e ele nos conecta em um serviço digital que pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Europa, na China, no Japão, na Índia, qualquer lugar do mundo. A gente faz isso passando endereços IP. Outro protocolo muito falado é o TCP, Transmission Control Protocol. TCP, ele já está mais preocupado com o formato da mensagem, ele quer garantir a consistência da mensagem, a ordenação dos pacotes que compõem a mensagem que a gente está trafegando. Então, é muito falado TCP no nosso dia a dia também. E por último, pulando aí algumas camadas, nós temos o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. O HTTP já é um protocolo mais alto nível de semântica de mensagens. Ou seja, nós vamos nos focar aqui no nosso curso de redes, Plug e Phoenix para falar sobre o HTTP. Nós cotidianamente falamos HTTP. Por exemplo, qual que é o site da Stone? É o https://www.stone.com.br. Então, esse endereço já é prefixado do protocolo que a gente está chamando para chegar no site da Stone, HTTPS. Então, o grande foco que nós vamos ter aqui no nosso curso é em cima de comunicações, serviços digitais através do protocolo HTTP. Uma arquitetura comum de redes, que vai ser o nosso caso, é o que a gente vai se apoiar aqui para desenvolver o nosso conhecimento das bibliotecas de redes, é a gente sempre ter duas peças fundamentais. É o cliente, que faz requisições para um servidor, e esse responde com respostas. Parece simples, mas tem bastante coisa que acontece aqui nesse meio. Dentro do protocolo HTTP, nas suas primeiras versões, nós temos sempre um HTTP request e o servidor responde com HTTP response. O cliente abre uma conexão com o serviço, usando vários protocolos de redes, como a gente já falou, IP, TCP, entre outros, para que a gente consiga chegar até o servidor. Uma vez que a gente chega lá, o servidor abre essa requisição
trabalha com o conteúdo que ele recebeu, processa a sua lógica de domínio, por exemplo, como consultar uma conta, como trazer quais são seus amigos, como, por exemplo, consultar os serviços disponíveis, entre outros infinitos exemplos, e ele prepara uma resposta, ele monta um objeto de resposta e devolve para o cliente. Então, normalmente a gente sempre pensa em um cliente e um servidor. Um cliente muito famoso que a gente usa cotidianamente é o próprio navegador, por exemplo, o Firefox. Então, o navegador, o papel dele é saber criar essas requisições HTTP, saber enviá-las pela rede e saber tratar as respostas do servidor. Nós vamos usar muito o navegador para ir testando o nosso stack de rede. A gente já sabe nesse momento que redes se tratam de pontos conectados, que redes de computadores, redes de serviços digitais, nós temos a placa de rede, nós temos normalmente um roteador e um provedor de internet, e sabemos que temos vários protocolos que compõem a mensagem que é trafegada entre os pontos da rede digital. O protocolo que a gente vai se focar daqui para frente é o HTTP, e a arquitetura de redes que a gente vai se focar aqui de serviços digitais é ter um cliente montando uma requisição HTTP e um servidor respondendo com uma resposta HTTP. Bom, pessoal, a gente já fez uma rápida introdução a redes, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é uma requisição HTTP e o que é uma resposta HTTP e os principais componentes dela. O que é importante, como a gente falou, é que uma requisição HTTP já é uma semântica de aplicação, ou seja, a gente já começa a trabalhar numa camada em que as nossas mensagens têm verbos, ela tem corpo, tem dados, metadados e assim por diante, o que já é algo que a gente consegue trabalhar no servidor e no cliente para fazer um serviço digital. A requisição HTTP, ela possui alguns atributos importantes que sempre que a gente estiver desenvolvendo um serviço HTTP, a gente precisa pensar neles. Um dos atributos principais da requisição HTTP é o método. O método tem como exemplo get, post, put e delete, entre outros. O método indica a intenção da ação. Muita gente trata o método como o verbo da requisição. Por exemplo, buscar algo, executar uma ação, colocar algo novo no servidor ou apagar algo. O método é a primeira parte da requisição HTTP. Na sequência de um método, nós temos a URI, que é Uniform Resource Identifier. A gente vai falar um pouquinho mais da URI na sequência, mas basicamente é o caminho da requisição, o endereço. Então, no caso da gente querer chamar o site da Stone, seria https://www.stone.com.br. Depois do método e da URI, nós temos os headers, são metadados. Normalmente, quando a gente está enviando uma requisição, a gente tem que dizer, por exemplo, qual é o tipo de conteúdo que o corpo da requisição vai ter, qual é o tipo de conteúdo que a gente espera como resposta, qual que é a língua desse conteúdo, por exemplo, está em português, está em inglês, entre milhares de outros possíveis metadados. Muitos deles são padronizados, outros são custom. Quando você está fazendo um serviço digital e você controla o cliente, você controla o servidor, você pode combinar metadados, como por exemplo, metadados específicos de autenticação, metadados específicos sobre qual é o canal que está fazendo a requisição e assim por diante. Eles são muito importantes dentro de serviços digitais. E uma outra parte que é importante em muitas requisições que a gente fizer vai ter é o corpo da requisição, tá? O corpo body, também chamado de entity, ele representa o conteúdo, o principal conteúdo da mensagem que a gente está enviando ao servidor. Então, aqui a gente está vendo um exemplo, onde nós temos aqui o método, nesse exemplo é get, tá? Nós temos a URI na frente do get, temos alguns metadados, logo aqui embaixo já tem os headers, os cabeçalhos, tá? E nesse caso, nesse exemplo, não há um body, não há um corpo da requisição. Como eu falei anteriormente, um cliente muito famoso de serviços HTTP é o próprio navegador. Nós usamos vários navegadores do nosso dia a dia para acessar serviços digitais. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do Firefox fazendo uma requisição HTTP para um serviço digital. Então vamos abrir uma aba aqui, eu vou digitar o endereço. É assim que a gente usa o navegador. Vamos botar aqui o protocolo primeiro, no caso https, //api openbank stone.com.br api /v1 /discovery
keys. Então, apenas como exemplo, isso é um serviço que nós temos dentro da nossa infraestrutura aqui de serviços digitais e fiz uma requisição. O resultado, não se preocupem com o resultado aqui agora, só para que vocês saibam, são chaves públicas que a gente usa nos nossos serviços. Isso é o papel do navegador, ele está atuando como um cliente de um serviço digital. Como eu disse para vocês, ele monta uma requisição HTTP. Existe uma ferramenta nos navegadores atuais que é o que a gente chama de Developer Console, ou seja, o console de desenvolvimento ou de desenvolvedores. Ele possui várias abas aqui para a gente tratar. Nós estamos no curso de redes, vamos nos focar muito na aba de Network, a aba de redes. Tá? Nesse caso, eu vou refazer a requisição para que a gente tenha aqui o log da requisição, né? Ou a auditoria aqui do que aconteceu do cliente com o servidor. Então, apertando o botão de Reload aqui, ele refez a requisição e a gente consegue ver aqui que o status da resposta foi 200, a gente vai falar um pouquinho mais da resposta já já. O método, como a gente estava tratando, foi get. E aqui, lembrem, o método é a intenção, é o verbo da requisição. No caso, ele está buscando dados, ele está, por favor, me dê esses dados. O domínio e o file aqui que representam a URI em conjunto, o tamanho dos dados trafegados e o tamanho final, porque esses dados podem estar comprimidos, podem ser maiores do que exatamente o que foi transferido pela rede. Vamos clicar nessa requisição e vamos ver o detalhe aqui que o próprio Firefox está mostrando para a gente. Vamos aqui. Nós conseguimos ver aqui, ó, o esquema é HTTPS, o host e o file name, como a gente falou, compõem a URI, temos o endereço aqui, IP, no caso, o status da resposta, entre outras coisas aqui. Legal. Nós também temos uma aba resposta. A gente vai ver o que veio na resposta. Aqui na resposta nós temos o conteúdo, que é a mesma coisa que está sendo apresentada ali fora do console de desenvolvedor. Então, isso é um cliente. Ele montou uma requisição HTTP, ele bateu em um serviço digital e escutou do servidor uma resposta. Vamos ver agora o que compõe a própria resposta. Então, como a gente falou, a arquitetura que a gente está focado nesse momento de redes é uma arquitetura em que tem um cliente e tem um servidor. O servidor recebe a conexão do cliente, trabalha no seu domínio e devolve uma resposta. A resposta aqui também tem atributos, assim como a requisição. Muitos deles, inclusive, são comuns. O HTTP Response, assim como o HTTP Request, a requisição e a resposta de HTTP, possui atributos, alguns deles em comum. O primeiro e mais importante para quem é cliente e quer saber se a requisição funcionou é o status. O status a gente usa em HTTP como código, então nós temos o HTTP Status Code. Esse código ele vai de 1 a 599 normalmente e ele tem classes. Por exemplo, a classe 2xx, né, de 200 a 299, é uma classe de sucesso. A classe de 400 até 499 é uma classe de erros do cliente. 500 até 599, erros do servidor. Então, até no status code, nós temos essa arquitetura de cliente-servidor bem separada. O status é muito importante para quem está consumindo para saber se a requisição funcionou, se ela efetivamente teve o resultado esperado. Além do status code, o HTTP Response ele também possui metadados, como os cabeçalhos, né, os headers. É importante dizer que existem os headers de requisição e existem os headers de resposta. Headers, metadados, que indicam, por exemplo, qual é o tipo de conteúdo da resposta, qual é o tamanho daquela resposta, e é importante o cliente que está lendo a resposta da rede saber o tamanho para ele ter uma ideia de quanto que ele precisa separar de memória, entre outras coisas, dentro do protocolo. E também a resposta pode ter um body, um corpo de resposta. E é ali que seria o conteúdo principal da resposta HTTP. Então, aqui tem um exemplo, vamos olhar esse exemplo. Nós temos aqui o status code, né, 201 nesse exemplo. Nós temos aqui vários headers, por exemplo, por favor, não cacheie essa resposta. Entre outros headers que são padrões. De novo, nós podemos ter headers customizados também. E temos aqui o corpo da resposta. Nesse caso aqui, esse corpo representa um JSON, né, que é um formato de dados. Legal. Pessoal, a gente falou algumas vezes já sobre URI, Uniform Resource Identifier. Esse cara quer dizer identificador uniforme de recurso. Ele é uma outra especificação que nós usamos para indicar caminhos entre outros dados numa única string, num único valor. Aqui a gente tem um exemplo
das várias partes que compõem uma URI. Tem muitas coisas aqui que a gente não usa cotidianamente. Por exemplo, acessar um site, a gente só precisa do protocolo, provavelmente HTTP ou HTTPS. Como a gente já falou, esse S quer dizer de HTTP seguro, mas não necessariamente é seguro, é HTTP encriptado. Depois a gente tem o domínio, por exemplo, www. O domínio de um site. Uma coisa importante dizer é que sempre existe a porta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre portas logo mais, mas a porta, mesmo que a gente não passe esse valor, ela está implícita, tá? A porta vem depois do endereço do domínio, depois de dois pontos. Então, aqui no nosso exemplo, temos www.example.com, dois pontos e a porta. Depois disso vem o que a gente chama de path, ou caminho. Nesse exemplo, estamos usando search. Poderia ser /API, /admin, /docs, qualquer outra coisa, tá? E o caminho ajuda o servidor a entender qual que é a vontade daquela requisição. Depois temos um símbolo importante, que é a interrogação, que marca o início da nossa query string, ou seja, da nossa string, é um valor string, que representa queries. Queries aqui de filtros ou possíveis outros valores opcionais para essa URI. E todo mundo já deve ter visto um jogo da velha, um cerquilho, que indica uma âncora. Tá? É muito comum em aplicações web que tenham navegação via JavaScript usar âncoras. Tá? A âncora simplesmente é mais uma forma da gente poder passar parâmetros em uma única string, que é a URI. Eu mencionei aqui, pessoal, que nós sempre temos uma porta em uma URI. Para que serve essa porta? Tá? Porta, assim como rede, é uma palavra comum que nós usamos no nosso dia a dia, né? O servidor, normalmente, ele recebe conexões de diferentes protocolos para diferentes serviços que estão rodando dentro do servidor. A gente pode fazer uma analogia aqui sobre um centro de distribuição de logística ou mesmo um prédio que possui uma porta para carros, possui uma porta para pessoas, outra para entregadores e assim por diante. Então, as portas ajudam a organizar quais são os tipos de protocolos que estão chegando no servidor e quais são as aplicações ou serviços que vão atender aquelas requisições, aquelas conexões que estão chegando no servidor. Isso é muito importante para a gente porque nós vamos usar uma porta específica. Então, guardem que portas são importantes para nós podermos organizar o servidor. Se no mesmo servidor nós tivéssemos que atender o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS, nós precisaríamos de duas portas. Tá? É uma forma boa de organizar isso no servidor. Então, pessoal, nós vamos agora começar a parte de desenvolver usando o plug para gerar os nossos serviços digitais atendendo requisições HTTP.